Seja bem-vindo a mais um programa El Shaddai TV. É com muita alegria que nós estamos aqui para abençoar a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, e nós estamos muito felizes com o que Deus tem feito conosco nesses dias. Você vai poder acompanhar um pouco daquilo que Ele tem feito na nossa igreja, com a reforma da Igreja da Criança, que vai proporcionar um ambiente ainda melhor para que as crianças aprendam mais de Deus. E também você vai ver a reforma que teve no templo. Nós trocamos todas as cortinas, reformamos o palco, aumentamos o palco, e você vai acompanhar através desse vídeo do louvor e adoração aqui na Igreja El Shaddai como ficou esse templo. Confira o vídeo. Vou clamar a ti, vou clamar a ti. Purifica-me, sonda o meu coração, veja em mim algum mal. Santifica-me, para que eu seja templo do teu louvor. Solta-me, enche-me, tua palavra me purificou. Quero te adorar. Se no caminho vier impossível, meu coração te ouvirá. O choro não pode calar, minha voz vou clamar a ti, vou clamar a ti. Te adorar. Purifica-me, sonda o meu coração, desça em mim algum mal. Santifica-me, para que eu seja templo do teu louvor. Pega as tuas mãos o mais alto que você possa e você vai dizer aleluia. Aleluia.
Espero que você tenha gostado desse momento de louvor da Igreja El Shaddai e você é convidado para vir aqui presenciar esse momento maravilhoso. Agora você vai acompanhar a entrevista exclusiva do Apóstolo William com o prefeito Cido Sério para El Shaddai TV. Fique com o vídeo. Olá a todos, nós estamos aqui inovando o programa da El Shaddai em 2012, com um novo estúdio, com nova programação. E hoje nós temos aqui conosco, inaugurando um novo quadro de entrevistas da El Shaddai TV, o nosso prefeito Cido Sério. Seja bem-vindo, um prazer tremendo ter você aqui com a gente. É uma alegria estar aqui com o pastor, muito obrigado. Vamos lá, prefeito. Como que você foi parar na política? Como que chegou na política? Como eu parei na... Eu sou de uma família muito pobre aqui dessa região da cidade. Paraíso. Onde aqui. nós estamos no Paraíso. E não sei se também por causa disso, minha mãe mudava muito, né? Nós moramos em várias ruas e casas aqui nessa região. E quando eu estava já indo do Joaquim Dibo aqui, do Paraízinho para o Paraízão, que eu estudei no Genésio de Assis, no Joaquim Dibo no Paraízão, eu comecei a me envolver com o pessoal na discussão de movimento estudantil, movimento de moradia. E aí, lá na década de 80, eu conheci o professor Hélio Consolaro, Sim. Conheci o Luiz Antônio Boato, conheci várias pessoas, o professor Hélio Consolaro. E por um breve momento eu fui, inclusive, trabalhar com o professor Hélio Consolaro, que se elegeu vereador. Uma coisa vai levando a outra. A gente foi... O professor Hélio Consolaro hoje é o secretário da Cultura aqui do município, né? Um professor muito atuante, foi um vereador muito atuante. Aí eu me filiei ao PMDB à época, se não me engano, que era depois nos transferimos para o Partido dos Trabalhadores. É um desafio. É um grande desafio, é uma experiência única, que eu penso que a experiência cidadã de participação, ela é essencial. Ela se dá como política durante todo o tempo. Como partido, não. Às vezes você tem um partido, às vezes você não tem. Isso não significa que você não faça política. Lógico. Né? Que você não discuta seus interesses, os interesses da sua comunidade, os interesses das pessoas que se relacionam com você. Então, essa faceta da política é muito importante. E a partidária, ela é uma exigência da legislação brasileira, né? Para você disputar a eleição, você tem que estar necessariamente filiado a um partido. E foi uma coisa assim, que foi acontecendo, as pessoas foram te empurrando, você foi desejando, começou a pegar gosto, como foi assim? Porque é uma coisa apaixonante. Eu vou me referenciar, espero que não de maneira errada, no Cristo. É uma coisa assim que você, quando começa a fazer, você não consegue parar de fazer. Quando você começa a tratar com as pessoas, a discutir os desejos, as necessidades, as possibilidades, é muito difícil que a gente faça assim, agora eu vou voltar para trás, vou deixar de fazer isso. Então, é meio como uma pregação constante. Você acaba assumindo algumas ideias, se interessando por uma certa vertente. Uma via sem volta. É uma via sem volta, né, que é muito difícil você se retirar dela. E acaba ganhando um contorno que é o seguinte: é muito difícil, e hoje já melhorou muito o mundo, você discutir as questões primeiro coletivas e depois a questão do indivíduo. Porque elas estão ligadas, porque muitos indivíduos têm desejos, interesses e necessidades muito parecidas, que é de bem-estar pessoal, né? E aí você conseguir traduzir e transformar isso em política pública. Essa é uma coisa... penso que talvez Jesus tenha sido o primeiro a fazer isso de maneira muito apropriada, né? Assim, muito... que conseguiu unir as pessoas no debate da solidariedade, do amor. A política, que às vezes ela é vista assim com certo... não é a política, são algumas pessoas da política. E isso é uma coisa que a gente precisa ir consertando. É muito bom servir pessoas, né? É muito bom. É muito bom ver pessoas sendo restauradas por intermédio de um trabalho, de um serviço, de uma assistência. Com certeza.
Conta pra gente, para as pessoas de Araçatuba, quais são as novidades para 2012 agora? Expectativas, novidades? Araçatuba passou nos últimos 30 anos por momentos assim de muita dificuldade. E eu sou muito grato a todos os cristãos da minha cidade, porque num determinado momento parecia que a cidade sucumbiria, né? E aí todo mundo se pôs em oração, todo mundo se pôs a pedir, e isso teve um efeito muito positivo, tanto que nós tivemos 2 anos muito difíceis, 2009, 2010 ficamos 180 dias em estado de emergência, o mundo parecia que ia acabar, e 2011 foi um ano de graça, foi um ano de muitas realizações positivas. E a igreja orou mesmo? E orou, as igrejas, o pessoal pediu, eu estive com o pastor mais de uma vez pedindo ajuda, né? E isso teve um efeito muito positivo, tanto que a cidade viveu em 2011 o seu melhor momento de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, de acolhimento às pessoas, de restauração, né? Isso foi muito importante. E a minha esperança, nós nos programamos para em 2012 continuar nessa toada. A gente conseguiu organizar as finanças da prefeitura. Para o pastor ter uma ideia, acho que não tive a oportunidade de contar, a Fundação Getúlio Vargas fez um programa para listar as prefeituras que gastam bem o dinheiro público no estado de São Paulo. São 645. Na faixa de até 250 mil habitantes, Araçatuba está entre as 8 finalistas. Que bom, hein? Né? Eu penso que isso é uma bênção. É verdade. Né? Uma coisa muito... Porque o nosso histórico era sempre de gastar mal, de as coisas não se realizam. Então, eu estou muito grato a Deus por isso. Tenho pedido muito que Ele continue nos... E tem vários projetos aí surgindo, né? Tem o shopping, tem o estaleiro, tem vários... Aí na área dos investimentos econômicos, nós estamos falando em coisa, pastor, de mais de 2 bilhões de reais que se efetivarão. Tem 3 grandes empreendimentos imobiliários e que contemplam shopping center, né? Que eu penso que talvez os 3 não se realizem, mas um se realizará, e é grande. Qualquer um dos shoppings que sair é 2 mil empregos diretos. Na construção e depois... Não, na construção é menos. Na construção acho que uns 800, 2 mil empregos direto no shopping, né? Depois de inaugurado, nós temos o estaleiro que já começou, que a nossa previsão é que se entregue entre março e abril. Vai começar a se construir... Tem uma previsibilidade de empregos diretos aí? 700 a 800 empregos diretos. Aí, fora o que ele gira, o que vai girar no entorno dele, né? Aí vem a Petrobras, que na verdade a Logon é a Cosan, a Odebrecht, a Camargo Correia, a Petrobras e a Uniduto. Que vão fazer o equipamento de transbordo no porto também, são mais 150 a 200 milhões de reais, que também vai atrair um nível de investimento grande. Nós devemos, agora no começo do ano, oficialmente inaugurar a Regesa, que já está operando, mas ainda não está com a sua 100%. Capacidade máxima. E tem vários outros empreendimentos, tem mais um da Petrobras, com o pessoal da Data Diesel, que está... A Petrobras agora incorporou a Gás Brasiliano, agora é Gaspetro. Eu tive com a direção, eles estão vindo para cá para melhorar os investimentos. Eu fiz uma sugestão de levarmos o gás até o porto para atender a região noroeste, norte e oeste da cidade. Nós estamos com a expectativa de fazer a conclusão da concessão do DAE, porque nós precisamos fazer uma grande estação de tratamento de esgoto aqui na região noroeste da cidade, porque nós não podemos crescer mais para esse lado, porque nós não temos como tratar o esgoto. Então, eu penso que 2012 está bem sólido. Bem sólido, está bem cheio encaminhado. E as expectativas são muito boas, graças a Deus. E uma pergunta pessoal agora. Como que o senhor consegue conciliar a vida de prefeito? Porque eu vejo o senhor reunião, e viaja para São Paulo, e vai para Brasília, e à noite está em reuniões, e é reunião de bairro, alguém quer o casamento, tem que ter o prefeito. E assim,
como o senhor concilia a vida pública? Porque o senhor tem esposa, tem família, tem que cuidar de filhos. 3. Como o senhor consegue conciliar e se consegue? Mas fica imaginando assim, amor, vamos sair para comer alguma coisa no restaurante, né? Não tem restaurante que perfeito, me ajuda aqui, eu tô precisando de uma coisa, meu bairro tá precisando disso. Acho que sempre é muito assim, né? É muito assim. Na verdade, a função, penso que na vida pública, a mais espinhosa para você ter contato direto com os problemas cotidianos da população é de prefeito, né? Porque aí você não tem privacidade, você não tem um momento de privacidade. Eu tenho, né, 3 filhos, 2 meninas e um menino, né? E a gente, às vezes, ele se ressente muito. Meu filho, João Pedro, ele agora está apaixonado por pescaria. Então sai o sol, ele quer ir pescar, mas aí ele me liga e fala, pai, peixe não reclama do bairro, né? Isso mas aí é difícil, ele às vezes, como ele é o caçula ainda, às vezes ele entende pouco. Ele tá com 9 anos, ele tem, né, uma certa dificuldade. Mas a gente vai explicando, né, que é uma opção da vida da gente, é uma coisa que nós escolhemos fazer e que realmente conciliar o público e o privado é muito difícil. Em todas as instâncias penso que na prefeitura, porque assim, se eu saio para almoçar no domingo com a minha mãe, a esposa, uma parte dos filhos, porque uma parte não está aqui, né? Alguém que vai comigo, sempre a mesa ela cresce, aparece mais gente, alguém... E não é maldade, as pessoas não fazem, até de maneira carinhosa, ou para reclamar, ou para dizer de uma necessidade, tem um buraco na minha rua, ou para agradecer, ou mesmo para ficar perto. Às vezes a pessoa vem só para ficar ali com você. Agora, de qualquer maneira, isso tira aquele seu momento de intimidade, que você no público não tem, né? Se você resolve sair para comer uma pizza com a sua esposa, eu sei que o pastor também tem essa dificuldade, né? Porque às vezes tem alguém da igreja tal, e quer ir lá, quer ficar perto tal. Então, por isso que é bem parecido. Vislumbro, dimensiona um pouco. É bem parecido num certo sentido, porque acaba acontecendo isso, alguém se aproxima. Lazer para o prefeito é só fora da cidade? Eu saio muito pouco, eu saio geralmente a trabalho. E o nosso regimento aqui, a Constituição Municipal, ela é muito restritiva sobre a assunção do vice e tal. Sim. Mas eu tenho até discutido com ele a possibilidade de eu sair uns dias. Vamos ver, eu preciso da Câmara, a Câmara precisa sempre me autorizar, né? Para que porque também seria uma oportunidade para o vice ficar uns dias, né? Lógico. Eu acho que é bem razoável pensar que o ser humano, seja ele um homem público ou alguém, um empreendedor da iniciativa privada, ele precisa de um momento, né, para si. É verdade. O prefeito, ele não tem momentos para si. Eu vou falar aqui porque, por exemplo, esses dias de chuva, né, no dia que teve o alagamento mais grave na zona sul, no Jussara... Quando chove, o senhor fica assim, ai meu Deus... Ai, tá chovendo. Quando chove muito, quando a previsão é mais de 25 milímetros, mas aí o telefone já toca, 3h26 eu acordei agora nessa última, né? E aí você vai acionar, liga para... O pessoal já está, na verdade, meu pessoal é muito comprometido, mas de qualquer maneira a gente se sente na obrigação de ligar. E aí, a nossa turma está lá, a Secretaria de Assistência Social, o pessoal do Fundo de Solidariedade, está todo mundo a posto, estamos lá. Porque o que você pode fazer nesse momento com uma pessoa que teve a sua casa invadida é acolhê-la. Você não tem como parar a chuva, não tem como... Você só pode arrumar um local, acolher, arrumar alimento... Né? Então esse é o cotidiano geralmente da vida na prefeitura. É muito difícil conciliar. Prefeito, existia uma expectativa, né, assim, no período de ditadura militar, que a democracia seria um momento onde o povo participaria do governo, onde seria o governo do povo, como diz a sua essência, a palavra. O que aconteceu? Eu acho que a percepção hoje do Brasil, do povo, eu convivendo, porque vivo com as pessoas o tempo inteiro, existe uma desesperança muito grande, né? Nos políticos, na credibilidade deles. E assim, eu queria fazer uma pergunta para o senhor.
é possível governar diante de uma política tão corrompida? Porque hoje já se ouve pessoas dizendo, aquela pessoa faz alguma coisa, ele rouba, mas ele faz, né? E o nível de tolerância, a pessoa às vezes até aceita isso, assim, não tem problema que a pessoa seja um corrupto, alguma coisa desse tipo, porque o que importa é que ele faça. Assim, existe nesses trâmites políticos, porque nós sabemos que, como o senhor mesmo disse agora, para eu poder sair, deixar o meu vice assumindo, eu preciso da liberação da Câmara. Então, assim, isso daí é possível hoje você estar na gestão de uma cidade, gestão política, sem ter que negociar valores? Explica isso pra gente, como é esse desafio pro senhor. É um desafio grande. Primeiro, né, a máxima da vida é que errar é do humano. Né? Não há como você fazer algo e ele dar sempre 100% certo, porque aí nós nos aproximaríamos muito de Deus e estamos muito longe disso. Então nós temos... a democracia foi um alento para o povo. E, na verdade, com todos os seus defeitos, ele é o melhor regime que nós encontramos para conciliar os interesses humanos. Né? Porque quando um manda a partir da sua ótica. A ótica difusa, multi, diversa, de diversidade do ser humano, ela é muito importante. Eu penso que ela encontra amparo, inclusive, no Evangelho do Cristo. Né? Que você tem que ouvir, atender as pessoas segundo as suas necessidades. Né? Você não pode... às vezes é esse o erro de alguns gestores. Né? Atende mais a um ou a um determinado interesse do que a outro ou a uma coletividade. Então, a questão da corrupção no Brasil e no mundo, ela daria muitos livros. Eu me lembro que alguns tempo atrás, o ano passado, mas o professor Delfim Neto esteve aqui, em Araçatuba, e foi feita uma pergunta para ele sobre essa questão, e ele disse na palestra assim, que foi, olha, a corrupção em todos os países do mundo. Sim. O que diferencia muito é o nível de punição. Há países, por exemplo, como no Japão, para pegar uma medida extrema, que se o sujeito ele é pego, muitas vezes de vergonha ele inclusive se mata. Ele não consegue conviver com aquela desonra, com aquela mancha na sua vida, né? Então, o Brasil... Aqui eles pedem licença e depois se reelege na próxima. Isso, mas o Brasil melhorou muito. Se você pegar assim, o nível de punição, se você pegar o número de políticos que foram presos ou processados no período da democracia, é muito superior ao que acontecia antes. E antes havia corrupção, ou seja, não se via. Eu às vezes ressinto-me de uma questão que é assim, o mundo, ele é feito majoritariamente de pessoas boas. Os meios de comunicação, de uma maneira geral, eles ressaltam muito a ação negativa. E isso dá uma impressão, às vezes, uma falsa impressão, de que o mundo é feito só de pessoas ruins. Olha, o número de usuários de droga, que era um tema que eu e você discutíamos antes da entrevista, é muito inferior ao número das pessoas que não usam. Ok? Mas ele gera um transtorno para a sociedade tão grande que ele acaba tendo uma relevância que parece que ele é mais do que os... Eu peguei esse exemplo que é muito caro a você, sei disso, que é um tema que você estuda, para mostrar assim, às vezes na política uma pessoa faz uma coisa errada e todas as pessoas que estão na política pagam porque aquela pessoa usou droga. Droga no sentido de geriu mal o dinheiro público, usou para si aquilo que deveria ter sido usado para a coletividade. Penso que é uma punição. Eu entendo isso como pastor também, porque eu também sofro com esse tipo de posicionamento. Por causa de um mau comportamento, todo mundo... Todos os pastores... alguém faz uma coisa errada e todos os pastores pagam, né? Todo mundo... penso que a gente tem que ir separando o joio do trigo, né? E peneirando e punindo. O senhor já pensou em
algum momento da sua caminhada, assim, em desistir da política por alguma tristeza que o senhor viu, assim, sistêmica, assim? Já me aborreci, mas nunca pensei. Eu aprendi, eu tinha um texto de um poeta alemão chamado Bertolt Brecht, que marcou muito a minha vida, que era o fato assim, de que quando você não se envolve, quando você não participa, você é obrigado a respeitar a decisão de quem participa. É verdade. No movimento sindical, isso era muito forte para nós. Às vezes a gente fazia uma assembleia com poucas pessoas e ela tomava uma decisão muito dura. Por exemplo, vamos fazer uma greve. E na assembleia tinha poucas pessoas. Você olhava, você diria, as pessoas não vieram e quem veio decidiu pelo caminho mais forte, agressivo, mais violento, mais agressivo. Você é obrigado a encaminhar. Por quê? Porque a Assembleia ela tem aquela característica de ser soberana. Você decidiu no lugar certo. As pessoas tinham que estar lá para decidir. Elas não vieram, quem veio decidiu. Aí dá todo aquele trabalho para você organizar e convencer as pessoas que não vieram de que esse era um caminho acertado. Quando a gente decide alguma coisa no setor público hoje, você tem que ter o aval da Câmara. É muito o rigor da lei, a legislação, às vezes, eu tenho dinheiro, para você ter uma ideia, meu querido pastor William, que eu consegui já há 1 ano e eu não consigo iniciar a obra, de tantos... Burocracia. Não, de tanto que eu tenho que prestar conta antes do que eu vou fazer. Entendi. Entendeu? Para se ter certeza de que esse dinheiro vai ser usado para aquilo. Isso atrasa muitas vezes obras importantes. Eu estava fazendo um debate sobre a região ali, eu vou falar uma daqui, uma dali. Tem aqui a São Sebastião, que está aqui perto da gente, aqui em cima na Zona Norte. E outra lá na Zona Sul, que é Atlântico São Francisco. Que nós estamos lutando há 1 ano, a gente foi lá em Brasília com Lula à época, depois com a Dilma, conseguimos recurso e estamos nessa, né? E obra importante porque ela impede alagados. Essa dificuldade foi pensando-se as leis para tentar corrigir um desvio que ele é humano. E ele é daquele humano. Não significa que todos os humanos são iguais nesse quesito, que todo mundo quer se apropriar do bem público, que todo mundo... Eu garanto ao pastor, disse quando eu entrei na prefeitura e vou fazê-lo ao sair, minhas sigilo fiscal, telefônico, bancário, tudo o que você quiser vai estar à disposição para mostrar assim. Eu estou na vida pública há muitos anos, eu vim de uma família muito pobre, mas eu passei em vários concursos públicos antes de me eleger para qualquer coisa. Foi bancário? Eu sou bancário ainda, pastor. Eu continuo vinculado ao meu banco, lógico, eu estou licenciado sem vencimento já há 4 anos, mas eu continuo, eu pago minha previdência por lá, previdência complementar por lá, pago assistência à saúde por lá. Porque assim, para as pessoas saberem que é possível fazer bem e diferente e que isso é uma vontade de mais e não de menos e que às vezes um ou outro é o menos que faz você criar aquela fama tão ruim de que tudo é corrompido, tudo... E há corrupção, não estou dizendo que não. Entendi. A verdade é que há, e corrupção tem que ser punida e punida exemplarmente. Eu sou contra tirar a vida, ir para o excesso de tirar a vida. Mas eu acho assim, tem que devolver o dinheiro, tem que ir para a cadeia, tem que responder. Por quê? Porque imagina, se você desvia um recurso que poderia fazer mais uma escola, mais um posto de saúde, mais um hospital, vou contratar mais um médico, significa que talvez 1, 2, 10 milhares de vidas pudessem ser salvas com essa ação que esse dinheiro foi usado de maneira errada. O que Araçatuba hoje pode... Como o senhor vê, o futuro de Araçatuba hoje? Como o senhor projeta? O senhor acha que é um futuro de muitos empregos, de muitos empreendimentos, independentemente da continuidade da sua gestão? O senhor acha que Araçatuba está num caminho bacana? Como que o senhor vê o futuro? Eu sou muito otimista em relação ao futuro. Eu gosto muito de ler a história do mundo. Gosto muito. E quando me aproximei do mundo cristão evangélico, eu aprendi também a me relacionar com a Bíblia, que também retrata a história do mundo de maneira muito apropriada. E o mundo, ele tem
de alguma maneira melhorado o bem-estar pessoal, a vida das pessoas. Eu me lembro, pastor, quando eu era criança, para conseguir uma consulta médica, a mamãe colocava a gente às 3 horas da manhã lá no INPS, lá no Sandu, né? A gente ficava, e se você não conseguisse pegar uma ficha, você não conseguia marcar a consulta, era tudo para pré. Hoje não, hoje você tem pelo menos 12, nós vamos fazer mais 5, você vamos ter pelo menos 17 UBSs urbanas, mais próximas das pessoas. Então a vida tem, Deus tem permitido ao mundo melhorar. Deus tem mandado muitos recados importantes ao homem. Eu penso que quando aumenta o número das chuvas, é sempre alertando o homem do descuido que ele tem com esse planeta, com essa coisa tão, né, maternal e encantadora que é o planeta Terra, que na sua maioria é água, né? Que é o componente de todos os humanos. Nós somos maioria, a nossa aparência é material, mas nós somos líquido na maioria, 2/3. E Araçatuba, ela viveu os últimos 30 anos, eu vou falar aqui, talvez não, porque me aproximei, me apaixonei pelo tema, eu penso que ela viveu um tempo afastada de Deus. Eu não tenho, às vezes eu penso, porque ela viveu os últimos 30 anos, foram muito difíceis para a cidade, não se conseguia trazer investimento, não havia uma efervescência. E nós, graças a Deus, né, eu penso que a intercessão, os pedidos, as orações, graças a Deus, houve uma mudança. E essa mudança... Desculpa interromper, mas assim, houve um momento da cidade que parecia que muita gente não guerreava contra o Senhor, guerreava contra a própria cidade. Contra a própria cidade. E eu vi assim, um momento que eu achei, isso não é um mérito da El Shaddai, é um mérito da igreja de Araçatuba em si. As igrejas se uniram e disseram assim, peraí, a cidade de Araçatuba não é um buraco, não é um problema, né? Nós vamos orar por ela e ela vai ser uma bênção. E eu vi, quando a igreja se uniu, não é um exclusivismo, não, a igreja fez isso, mas assim, eu vi uma igreja unida, amando a cidade, apoiando o Senhor, independentemente das suas convicções políticas, assim, eu vou apoiar, porque ele é a autoridade delegada, nós vamos honrar a vida dele. E honrar a cidade. Eu vi um cenário mudando. Eu não sei se é uma impressão minha. Não, né? Absolutamente. Aconteceu. Que às vezes quem está no cotidiano, o Debré tinha uma frase, fala que quando a gente está dentro da história, a gente não consegue observá-la. Quando a gente é sujeito ali, está ali naquele momento histórico. Mas houve uma mudança. Quem olha, e eu sou obrigado a olhar a cidade, às vezes eu subo lá em cima e olho assim, fico no prédio onde eu moro, eu olho. Houve um momento de encantamento com a cidade, porque havia um desencanto muito grande. Eu, de maneira, dizer para você, parece assim, havia uma entrega para o mal, assim, tem que ir pior, tem que acabar, né? E houve um encantamento para o bem. Então, não, a cidade tem que ser abençoada, né? A cidade, as pessoas, elas merecem bênção, elas precisam de bênção. Então, esse momento mágico, milagroso que aconteceu, teve um impacto muito grande nas nossas vidas. Penso de todos os araçatubenses, independente da sua crença, independente da igreja ou da religião que ele siga. Né? Porque uma coisa, né, o importante é Deus, eu penso que, né? Mas da crença. E aí, Araçatuba deu um salto muito significativo agora, e eu penso que o fará nos próximos anos. Araçatuba é uma cidade pujante, desenvolvimentista, que certamente a vida de cada um, de cada uma na nossa cidade vai melhorar muito a partir desse 2012. Então dá um recadinho pro pessoal, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, dá um recadinho para Araçatuba, para todo araçatubense aí que está acompanhando a gente pelo TV Canal Net. Agradecer ao pastor William pela gentileza do convite, né, pelas orações que tem feito pela minha cidade, por mim, por todos nós, e desejar a todos um 2012 maravilhoso. Eu tenho pedido a Deus que nos dê saúde em primeiro lugar, que eu tenho certeza que prosperidade com saúde a gente conquista, né? Então,
Que Deus nos abençoe, nos dê saúde e força para continuar lutando, para transformar a nossa cidade no melhor lugar do mundo para se viver. Essa é uma tarefa nossa. Muito obrigado, tudo de bom. Perfeito, obrigado por ter vindo. Vamos continuar com o nosso programa agora, tá bom? Obrigado, prefeito, valeu. Você acompanhou aí a entrevista exclusiva do prefeito Cido Sério para o programa El Shaddai TV. Eu espero que você tenha gostado. Agora você vai ficar com uma palavra poderosa do apóstolo William Leite, vencendo a ansiedade, se livrando de toda ansiedade. Como o Salmo 23 diz, nós devemos descansar em pastos verdejantes. Eu espero que essa palavra ministre o seu coração. Confira aí como foi essa palavra. Eu quero começar a ministração de hoje com um texto que não é muito lido nas igrejas. Talvez algumas pessoas conheçam. É o Salmo 23, vocês já ouviram falar dele? Não? Eu vou começar assim, aí vou ver se vocês lembram. O Senhor... Uma salva de palmas para vocês. Vocês conhecem tudo da Bíblia. Vocês são teólogos do novo tempo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos. Eu posso descansar porque o pasto, a comida está do lado, assim, ó. Só esticar a boquinha. E leva-me para junto das águas ou águas tranquilas. Mas mesmo todo mundo conhecendo esse versículo, eu ouço muito algumas frases. Eu quero ver se vocês também ouvem, ou só eu que ouço. Estou sem comer. Fiquei totalmente sem fome. Ou eu estou comendo que nem um doido. Outra pessoa diz: eu não estou conseguindo dormir, porque eu deito e não consigo dormir. Quando eu durmo pouco e mal. O médico diz que eu preciso tomar um remedinho que estou ficando muito agitado. O remédio é graduado, ele é faixa preta. A ansiedade, queridos, é uma coisa, é um parasita da nossa vitalidade. Ela rouba a nossa energia, a nossa alegria. E algumas características, alguma pessoa vai assim: mas será que eu sou ansioso? Eu vou dizer para você assim, vamos falar sobre duas palavrinhas, dois jargões que todo ansioso fala. O primeiro deles é: e se? E se eu casar errado? E se eu não casar porque fiquei com medo de casar errado? E se eu aceitar esse emprego e não der certo? E se essa pessoa que é bonita, a pessoa que é especial agora virar um monstro? E se o meu filho se perder? E se eu não for um bom pai? E se eu não tiver dinheiro? E se? Outro jargão que toda pessoa ansiosa fala muito é: como posso? Como eu posso sair dessas dívidas? Como poderei pagar o parto do meu filho? Como eu poderei mudar a minha vida? Como eu poderei mudar o meu casamento? Como eu poderei restituir o que foi perdido? A verdade, queridos, é que a ansiedade é uma coisa impressionante. Eu não preciso falar os malefícios da ansiedade, mas eu faço questão de dizer. Eu vou falar sobre algumas coisas, alguns relatos e dados de psicólogos. O Dr. Kendall fez um trabalho científico em 1983 e trabalhou ao longo de 5 anos na observação de pessoas ansiosas, e 24% dos ansiosos tornaram-se depressivos. Dr. Lesse, em 1982, sustenta a ideia da evolução do estresse. Acho que quase que não tem estressado nesses dias, né, irmãos? Tem que você fala assim: bom dia o caramba. Você já tem isso já ou não?
Uma vez eu estava passando, isso é verdade, eu estava andando na avenida, nos Araçás ali, aí passou uma pessoa do meu lado, eu fiz, bom dia. Eu nem vou mostrar o gesto que ele fez para mim, irmãos. Seria deselegante e antibíblico. Uma outra pesquisa diz que encontra em 65% dos ansiosos características, sintomas depressivos. E um grande número de pacientes, simultaneamente, nos ansiosos, irritabilidade, agorafobia, fobia social, culpa e agitação, muito. A ansiedade, ela é uma sensação, um sentimento que decorre do excesso de excitação do sistema nervoso central. Cerca de 20% da população mundial adulta já apresentou algum tipo de transtorno de ansiedade. Existe uma pesquisa de 2007 na Universidade de Laval, do Canadá, que diz que diz que as pessoas com ansiedade têm 36% de chance a mais de terem doenças fatais, inclusive o câncer. Ou seja, toda vez que você achar que mas aquela pessoa é gente boa, mas ela é muito ansiosa, você ora por ela. Ora pela vida dela, ora por ela e fala assim, Senhor, abençoa a vida dela para que ela possa sair desse cativeiro. Porque a ansiedade, ela é uma doença. E ela gera, queridos, olha só, problemas cardíacos, problemas de pressão alta, cegueira, enxaqueca, mau funcionamento da tireoide, inúmeras complicações estomacais. Nós estamos falando de um parasita, de uma enfermidade da alma chamada ansiedade, que tem pego o mundo. Nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas, no mínimo, já tiveram algum tipo de sintoma de ansiedade. A palavra ansiedade, quando você lê a Bíblia assim, lá na Bíblia em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, a palavra ansioso, no grego, no original, é uma palavra chamada merimna, que é a junção de duas palavras, merizo, que significa dividir, e nous, que significa mente. Ou seja, toda pessoa que ela vive em ansiedade, ela tem uma mente dividida. Ela tem uma mente incapaz de ter foco. Uma pessoa ansiosa, ela tem dificuldade de ser produtiva. Ela tem dificuldade de ter inteligência emocional nas relações interpessoais. Justifica uma pessoa deixar de dormir por causa de um problema. Se você deixar de dormir por causa de um problema, no outro dia o problema vai estar melhor. Não, você vai estar com um problema pior. Quando uma pessoa vira à noite acordada, ela perde assim uma porcentagem violenta da capacidade do cérebro de raciocínio, de armazenamento, de velocidade de raciocínio. Ou seja, quem não dorme à noite por causa de um problema de amanhã, tem menos força para resolver o problema de amanhã. E a pergunta que a gente faz é, vale a pena? Vale a pena eu encher a cara no bar porque as contas não param de chegar? Ou vale a pena eu ficar nervoso, brigar com a minha esposa, com os meus filhos ou com o meu marido porque as contas estão chegando? Vale a pena? Eu não vou responder essa pergunta, eu vou deixar que o nosso mestre Jesus responda. Em Mateus capítulo 6, verso 27, olha o que Jesus nos ensina, ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, que é menos de 45 centímetros, um côvado é 44 ponto alguma coisa, centímetros, um côvado ao curso da sua vida. Ou seja, você vai se descabelar, você vai chorar, você vai ficar bravo, você vai xingar o vizinho, você vai acordar de mau humor, não vai ter um relacionamento feliz com a sua esposa, talvez você tenha um grande problema sexual na sua casa, porque todo ansioso tem problema sexual. E queridos, não todo, mas muitas pessoas que têm problema de ansiedade, têm problema sexual, inclusive a impotência muitas vezes é ligado ao problema da ansiedade, principalmente masculina,
E nós estamos falando, queridos, de uma coisa muito séria. A preocupação nunca mudou uma situação, nem mesmo resolveu algum problema. Entretanto, causou mais problemas e muitas enfermidades. A origem da preocupação, eu estava vendo uma entrevista uma vez de um psicólogo dizendo assim, que a ansiedade é um medo disfarçado. O que significa a origem etimológica da palavra desconfiança? Desconfiança. Desconfiança. Sem confiança. Aí nós pegamos e lemos e sabemos de cor Salmo 37:5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia, e o mais Ele fará. Nós sabemos, nós ensinamos, nós falamos sobre esse texto, nós pregamos sobre ele, nós completamos o texto quando alguém começa a dizer, mas todo ansioso tem dificuldade de confiar em Deus. Quando nós amamos a Deus, nós conseguimos entender o amor de Deus por nós. Vemos como Ele cuida da gente quando nós entendemos a revelação de Salmo 23, como nós estávamos dizendo aqui, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Ele nos leva a pastos verdejantes, que Ele cuida da gente. Quando eu entendo isso, o que acontece, queridos? Eu entro no descanso do Senhor. Em Hebreus, o autor de Hebreus escreve sobre o descanso do Senhor. Descanso do Senhor não significa um lugar onde não tenha problemas ou aflições, significa paz em meio às guerras. Às vezes é difícil a gente entender e ser sincero conosco mesmo, mas a ansiedade revela que muitas vezes nós não confiamos que Deus está cuidando da gente. Porque se Deus está cuidando da gente, existe alguma coisa que você pode fazer para você se Deus não quiser? Existe alguma coisa que você possa fazer para a sua vida, resolver na sua vida se Deus não estiver junto contigo? Diga para mim isso. A verdade é que se Deus não pode cuidar das nossas vidas, ninguém pode. E quando eu descanso em Deus, não significa uma filosofia de vida passiva diante de tudo que acontece. Eu quero ser um empreendedor, eu quero ser estrategista, eu quero buscar a oração, os caminhos que eu devo trilhar. Entretanto, eu estou buscando em Deus uma saída para a minha vida, eu estou buscando no Espírito uma saída para a minha vida, mas eu descanso nele. Está passando por uma luta, está passando por um momento difícil, eu estou descansando nele. Sabe aquela história do apóstolo Paulo olhar, as pessoas olham para o apóstolo Paulo e ele apanhando, com naufrágio, amarrado, e ele está assim, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Feliz é o homem que é aprovado por Deus, que vai ser esse cara completamente louco. Se Deus está nos guiando, nós estamos seguros. Olha que esse texto de Hebreus capítulo 4, verso 16 nos ensina, que eu achei esse texto lindo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Preste atenção no que está dizendo aqui. Acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, sobre o tempo de Deus. As pessoas, elas têm dificuldade de entender o tempo de Deus, elas querem o tempo dela. Estou bravo e quero deixar Jesus, eu quero sair da igreja, eu não quero mais, estou bravo com Deus, por quê? Porque eu não arranjei emprego. Eu estou magoado com Jesus, eu não quero mais ir na igreja, porque o meu relacionamento de anos acabou na igreja. A gente diz assim, Senhor, o Senhor é o Senhor, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Eu tenho meu tempo, o Senhor está demorando. Eu estou começando a ficar bravo. Deus, Ele despreza qualquer tipo de obstáculo. E nós, na nossa incredulidade, incredulidade, vamos olhando para Deus e condicionando Ele aos nossos achismos de fé. Eu quero que Deus
traga o meu marido para a igreja. Só de ele vir para a igreja tá bom, não precisa nem fazer mais nada. Se eu arranjar um emprego para ganhar um salário mínimo, tá bom já, porque não posso ficar só desempregado. Quem é pai aqui? O que você gostaria de ter o seu filho ganhando um salário mínimo só? Você cria um filho para isso? Alguém cria filho para isso? Eu não estou menosprezando quem ganha salário mínimo, que Deus abençoe, que você multiplique, cresça e prospere, 1000 por 1. Entretanto, eu não conheço um pai aqui que gera um filho para ganhar salário mínimo. Alguém aqui gerou um filho? Nossa, eu quero que meu filho seja gerado, eu vou trabalhar ele, vou ensinar ele para ele ganhar 500 conto por mês. A gente cria filho para que, se ele tiver que receber salário mínimo, ele seja honrado no salário mínimo. Mas a gente gera filhos para viverem em prosperidade, sim ou não, queridos? Para crescerem, para romperem, para a gente dizer assim: esse é meu filho, esse executivo é meu filho, esse doutor é meu filho, esse professor é meu filho. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como Deus, sendo nosso Pai, pode nos projetar para ter uma vida de mediocridade, queridos? A mediocridade está aqui, não está na vontade de Deus. A Bíblia diz que nós devemos renovar nossa mente para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque muitas pessoas não crescem, porque muitas pessoas ficam perdidas, porque muitas pessoas elas não rompem, porque muitas pessoas elas são aprisionadas, porque elas renovaram a mente. A mente delas é uma mente estranha. Deus nos projeta para uma coisa, e a mediocridade da nossa fé, aquilo que o próprio Senhor diz, falta de fé, incredulidade, a pessoa não consegue entrar no milagre. Deus diz: eu confio em mim. Você confia ou não confia? Às vezes eu atendo pessoas aqui, casais, e tem problemas conjugais, porque a mulher fica: apóstolo, meu marido, ele fica procurando adultério em tudo. Ele tem ciúmes do vizinho, ciúmes do carteiro, tem ciúmes do pastor, tem ciúmes de você, tem ciúmes de todo mundo, ele morre de ciúmes, ele fica numa noia. E talvez essa esposa possa ter dado motivo para ele ficar desconfiado. Talvez o marido possa ter dado motivo para a pessoa começar a desconfiar. Mas eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus: Deus nunca nos deu um motivo para desconfiar dele, porque ele é fiel. Deus nunca nos deu um motivo, pois a palavra de Deus diz em Números 23, 10: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus continua: teria eu prometido e não cumpriria? Deus é fiel, Deus não brinca, Deus não vacila. Todas as coisas passam, mas as suas palavras permanecem para sempre. Assim diz o Senhor. Quem crê, aplauda o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus chega e nós somos feitos à imagem e semelhança dele, sim ou não? Ele diz: haja luz, houve luz. Deus disse: haja firmamento, houve firmamento. Haja animais, tem animais. A palavra de Deus era proferida. O que acontece com cristãos? Eu não estou falando de pensamento positivo, confissão positiva. Eu estou falando de princípios bíblicos. Deus chama o profeta Ezequiel e diz o que para ele? Profetiza sobre o que? Vale de ossos secos. E a Bíblia diz que ele começou a profetizar e começou a gerar vida. Talvez algumas pessoas estão aqui hoje e têm profetizado: ai, minha vida não vai mesmo. Ih, meu trabalho é uma porcaria. Meu patrão não me dá aumento nem a pau. Ó, se eu conseguir um aumentinho já tá bom. Ixi, meu marido não muda, ele é assim mesmo. Meu filho, eu já decidi, meu filho não quer sair das drogas.
Ó, meu problema financeiro não vai acabar. Eu já entendi, Vocês estão compreendendo, sim ou não? O que eu estou profetizando para a minha vida? Assim como eu creio, assim eu sou. Assim como eu me vejo, assim eu sou. Com certeza todo ser humano precisa de um descanso, e quando esse descanso é em Deus, nós conseguimos nos livrar de toda a ansiedade que é maléfica ao nosso físico, ao nosso psíquico. E eu espero que você tenha acompanhado, que acompanhou essa palavra, tenha sido muito ministrado e muito abençoado, para que você descanse nos passos do Senhor, para que você tenha uma vida abençoada, uma vida tranquila, e que Ele venha trazer a paz que excede todo entendimento, mesmo que às vezes em tempos de tribulação. A Igreja El Shaddai espera você para acompanhar as palavras aqui no nosso templo, na rua Savério Safiotti, 132, no bairro Paraíso. Sábado nós temos a Rede Jovens às 20 horas e aos domingos nós temos culto às 17 horas e às 19 horas e 30 minutos. Você é o nosso convidado especial. Agora eu quero dar um recado todo especial para você que é jovem e está cansado dessa balela de carnaval, está cansado de fritar, está cansado de encher a cara, sair caindo e se arrepender na quarta-feira de cinzas. Você não precisa mais disso. Eu quero te convidar a dar um reset na sua vida e participar conosco do Acampa, que vai acontecer no Clube dos Bancários, do dia 17 ao dia 21 de fevereiro. Você é o nosso convidado especial, faça sua inscrição, entre no site www.igrejaelshaddai.org e veja o hot site do Acampa para que você possa ter maiores informações. Não perca essa oportunidade, Deus abençoe a sua vida e te espero lá. Até a semana que vem com um programa com muitas novidades e eu espero que você continue firme no mesmo canal, no mesmo horário e pela internet. Um beijo no seu coração, até mais.